Meu irmão, minha irmã, estamos iniciando o nosso sexto módulo, a criação e a redenção. Nós estamos trabalhando sobre o livro do Apocalipse. Já falamos sobre a abertura, os tempos, aflições e glória, a profecia, o texto profético e agora nós vamos tratar da criação e da redenção. Nós estamos no capítulo 1 do Apocalipse e vamos buscar compreender a criação do homem, a origem do pecado, a condição do coração do homem, a razão do juízo divino e o plano de redenção. Por quê? Porque quando nós queremos entender o livro do Apocalipse, temos que compreender o contexto em que se dá o desenlace desta história. Nós lemos em Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 1 a 4 em diante, o seguinte: João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir. Aqui ressaltando Deus como Criador. E da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou de nossos pecados. Então, Jesus, que é a expressão de Deus na terra, aquele que era, que é e que há de vir, é Jesus no princípio, a sua história e o que ele vai fazer ao final, e ele também como a fiel testemunha, o primogênito dentre dos mortos, tratando de sua redenção, que nos fez reis e sacerdotes para Deus e Pai, a ele glória e poder para todos sempre. Amém. Esta é a base do nosso texto de hoje. Nós vamos ver o texto base, Apocalipse capítulo 1, verso 17. João cai diante de Jesus como morto. Porém, o Senhor coloca a mão sobre ele e reafirma a sua identidade. Eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Amém. Uma história que revela a condição do coração do homem. Ela se passa em Gênesis, no capítulo 4, versículo 6, logo em seguida, a primeira família. Nós temos Adão, temos Eva, eles tiveram filhos, Caim e Abel, e num dado momento, o Senhor chega até Caim e diz assim: por que anda irado e por que decaiu o teu semblante? A razão por que Deus disse isso a Caim é que ele havia oferecido um sacrifício a Deus, Abel tinha oferecido um sacrifício a Deus, o sacrifício de Abel tinha sido aceito, o de Caim não. E aí o Senhor diz algo acerca do coração do homem caído. Se procederes bem, não será aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Entenda uma coisa: se há algo que nós precisamos dominar, é o pecado operando em nós. Paulo, falando da dificuldade dessa luta, ele disse: eu não faço aquilo que eu quero, aquilo que eu não quero, isto eu faço. Então o homem é impotente diante do pecado, porque ele quer fazer o bem, mas se vê fazendo o mal. E Deus chega a Caim e diz: o pecado está à porta do teu coração, cabe você dominá-lo.
Nós sabemos que não podemos dominar o pecado, mas Jesus veio como o Cordeiro de Deus que tira o pecado. E Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz que nós devemos andar em espírito e não haveremos de cumprir as concupiscências da carne. Portanto, a maneira como temos que lidar com o pecado é a nos entregarmos à direção de Deus, ao poder de Deus, à transformação que Deus opera em nós por meio da nossa fé. Em Daniel capítulo 9, versículo 25, o texto fala acerca da vinda do príncipe. 7 semanas e 72 semanas, e será morto ungido e já não estará, e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Então nós precisamos compreender esse cenário em que está inserido o livro do Apocalipse. O Apocalipse é uma revelação dada por Deus. Compreender o propósito divino, nós temos que compreender o propósito divino e temos que compreender a revelação divina do Apocalipse. Qual é o propósito divino? Reverter o estado de perdição que se encontra o mundo por meio da redenção provida por Cristo Jesus. Este é o propósito divino. Qual é o propósito do Apocalipse? Dar a conhecer aos servos do Senhor o plano divino que haveria de vir antes dos dias de João até entrarmos na eternidade. Então, o propósito do Apocalipse é contar o final da história e o que há de vir depois. Em Apocalipse, capítulo 22, o versículo 20, João faz uma oração. Ora vem, Senhor Jesus. Muitos falam, exortam, e está na Bíblia, que nós devemos orar pela paz de Jerusalém, porque serão prósperos todos aqueles que oram pela paz de Jerusalém. Mas será que nós entendemos o que significa orar pela paz de Jerusalém? O que significa orar, ora vem Senhor Jesus? Para Jesus vir, há um plano em curso, em que deve se manifestar a besta, deve ser implantado a marca, mas antes da besta se manifestar, deve existir a ressurreição dos santos e o arrebatamento da igreja. Então a besta se manifesta, a marca da besta é implantada, Israel é colocado em um cerco na batalha de Armagedon, Jesus retorna, amarra Satanás por 1000 anos, prende a besta e o falso profeta e implanta o seu reino milenar. Então, quando nós oramos pela paz de Jerusalém, nós estamos orando pela vinda do príncipe da paz. Jesus é o príncipe da paz. Ora, vem Senhor Jesus, nós estamos pedindo para que venha o príncipe da paz. No entanto, João estava velho e ele tinha uma pergunta acerca do que Jesus havia dito para Pedro. Vocês sabem o que Jesus havia dito para Pedro acerca de João e que perturbou por muitos anos a vida de João? Abra sua Bíblia junto comigo em João capítulo 21, versículo 22. E se você encontrou, esteja curtindo esse vídeo, demonstrando que você está ativamente me acompanhando na exposição das Escrituras. João, capítulo 21, versículo 22. Jesus disse assim a Pedro: se eu quero que João permaneça até que eu venha, o que te importa? Quanto a ti, segue-me.
Então vamos considerar esta palavra dita a João. Jesus disse: se eu quero que João fique vivo até eu voltar, o que importa a você? João passou a idade de 40 anos, 50 anos, 60 anos e nada de Jesus voltar. A palavra estava aqui. Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que importa? Segue-me você. João estava com 90 anos, preso na ilha de Patmos, se perguntando: a minha vida está terminando. Lá no livro de Salmo 90, Moisés havia dito: a vida de um homem é 70, 80. O que passa disso é canseiro e enfado. Eu já passei dos 80. Estou perto dos 90 ou passei dos 90. E Jesus não voltou. Como seria o fim da vida de João nesta condição? Como seria a sua vida se você soubesse que falta mais alguns dias para você terminar a sua vida na terra? Qual seria a sua preocupação? Seria com o que vai acontecer com a herança que você vai deixar? Seria com a vida eterna que você vai ter depois de morrer? Ou será que a sua preocupação seria: eu estou quase morrendo, Jesus ainda não veio, ora vem, Senhor Jesus? Eu pergunto para você, o que é mais fácil acontecer com você? Morrer ou ser arrebatado? O que você espera que aconteça com você? Passar pela morte natural ou ser arrebatado? Eu nunca, em toda a minha jornada cristã, parti do pressuposto que eu vou morrer fisicamente. A minha primeira opção não é que um dia eu vou morrer fisicamente. A minha primeira opção é que em algum momento da minha jornada eu vou ouvir o toque da trombeta e serei arrebatado. Eu não trabalho com a possibilidade da morte física. Eu trabalho com a possibilidade do eminente arrebatamento da igreja. E você? Como você se comporta no seu dia a dia? Você está aguardando a volta de Jesus com tal intensidade que quando você olha os anos se avançando na sua vida, você diz: Senhor, eu estou me aproximando do final dos meus dias. Cadê o Senhor? Cadê a sua volta? Onde está a sua volta? Era a perspectiva de João. O Senhor disse: se eu quero que ele fique vivo até quando eu voltar. E João estava na ilha de Patmos. Ele disse: Senhor, está terminando a minha jornada. E cadê o Senhor? O Senhor recompensa João com a visão do Apocalipse. Ele diz: João, eu vou consolar o seu coração. De fato, haveria uma possibilidade de eu voltar nos seus dias. Mas você sabe que quando uma pessoa morre, o sol para de contar os seus dias. Se ele for ressuscitado e alguém perguntar para ele quando você morreu, ele vai dizer: ontem. Como assim ontem? Você morreu há 2000 anos atrás. Ele disse: de jeito nenhum. Eu lembro, eu caí morto e acordei, estou ressurreto. Então eu morri ontem. Por quê? Porque no mundo dos mortos não conta o tempo. Então quando Jesus diz àquele ladrão: ainda hoje você estará comigo no paraíso, é porque quando você morre e você acorda, você está com o Senhor. E não passou nenhum dia. O tempo parou de contar, quer alguém tenha morrido há 2000 anos atrás, há 1000 anos atrás, há 500 anos atrás ou ontem. Quem morre, o tempo não conta.
É por isso que a volta de Jesus está perto do tempo de vida de todo ser humano na face da terra. Porque se ele morrer com 80, no dia seguinte ele ressuscita. Se ele morrer com 50, no dia seguinte ele ressuscita. Porque no mundo dos mortos o tempo não é contado. Mas Jesus chega a João e diz: João, você esperou até os 90 anos a minha volta. E eu vou dar agora a você a visão de como vai ser. Ele escreveu o capítulo 1, capítulo 2, o capítulo 3, continuou escrevendo, chegou no capítulo 20, no capítulo 21, e quando João escreve o capítulo 22, ele diz: estou satisfeito. Ora vem, Senhor Jesus. Eu ainda creio que pode vir nos meus dias. E eu pergunto para você, você crê que Jesus pode vir nos seus dias? Quando nós lemos o livro do Apocalipse, nós devemos entender a quem foi destinado esse livro. Ele foi destinado a 7 igrejas. Então, quando nós lemos no livro do Apocalipse, o capítulo 1, se você encontrou, esteja curtindo esse vídeo como demonstração que você está ativamente acompanhando os textos bíblicos que eu estou citando. Quando João escreve o livro, Jesus disse: escreve para a igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Está aqui a cruz. Está aqui 7 igrejas. Essas igrejas existiam nos dias de João. Jesus enviou o Apocalipse para estas 7 igrejas históricas dos dias de João. Mas tem uma outra maneira de ler a história das 7 igrejas, como 7 períodos históricos. Mas também tem uma terceira forma de ler a história das igrejas, como a característica de 7 igrejas que se encontram no dia presente. O Senhor é aquele que edifica a sua igreja. Ele edificou sua igreja nos dias de João. Ele edificou a igreja no passar dos séculos. E ele edifica a sua igreja no dia de hoje. Mas quem é este homem a quem Deus tem que trabalhar a redenção? Antes de tratar do que o homem perdeu, vamos verificar como é que o homem foi formado. Porque se nós queremos entender as profecias, nós temos que entender a própria Escritura. O homem foi criado um ser tricotômico, formado de corpo, alma e espírito. É o que nós lemos em Gênesis, capítulo 2, o versículo 7. Se você encontrou, esteja curtindo esta live, demonstrando que você me acompanha na sua Bíblia. 2:7. Então formou o Senhor o homem do pó da terra, ele fez o corpo, assoprou nas narinas o fôlego da vida, assoprou o espírito, e ele passou a ser alma vivente. Então o homem foi criado um ser tricotômico. Ele é formado de corpo, de alma e de espírito. No entanto, quando Adão come do fruto proibido, e a Bíblia conta que Deus foi na viração do dia visitá-lo no jardim, eles se esconderam da presença de Deus. E Deus perguntou: aonde você está, Adão? E ele disse: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu. Vamos ler o verso anterior. O verso anterior diz assim no verso 7: abriram-se os olhos de ambos e perceberam que estavam
nus. Olha, eu faço uma pergunta para você. Se eles só perceberam a nudez um do outro depois que caíram no pecado, qual era a veste que tinha sobre eles? Paulo explica. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Quando Adão e a mulher pecaram, a glória de Deus foi embora. E ao sair a glória de Deus, o que eles viram foi a nudez um do outro. Mas eles esconderam a nudez com folhas de figueira e fizeram para si cintas. E, no entanto, quando Deus se apresenta no verso 8, eles se esconderam. E quando Deus pergunta no verso 9, ele responde no verso 10. Eu estava nu, tive medo e me escondi. Porque as vestes que eles fizeram para cobrir as vergonhas deles não foi suficiente para esconder o pecado deles aos olhos de Deus. Agora, quando o homem é regenerado, quando o homem entra no reino de Deus porque nasceu de novo, quando ele recebe Jesus como Senhor e Salvador, ele recebe um novo espírito. E ele volta a ser constituído de corpo, de alma e de espírito. Então nós temos o homem no seu primeiro estado. Ele foi criado corpo, alma e espírito. O homem no seu segundo estado, ele foi destituído da glória de Deus e se tornou carne, formado por corpo e alma. E o homem no seu terceiro estado, quando ele nasce de novo e recebe um novo espírito que o habilita a se tornar adorador, porque Deus busca os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, esta é a constituição do ser humano. E a sua queda? O homem, ele já nasce pecador. Vamos abrir a Bíblia, e é bom que você me acompanhe na sua escritura, em Romanos, no capítulo de número 5, Romanos, capítulo de número 5, Romanos, capítulo 5, versículo de número 12. Se você encontrou, curta esse vídeo, ou escreva Romanos, capítulo 5, versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. A morte é a evidência cabal que o pecado assola toda a humanidade. Deus criou o homem, o colocou no jardim do Éden, havia uma árvore chamada árvore da vida, havia uma enormidade de árvores frutíferas e havia a árvore do conhecimento do bem e do mal. Se o homem comesse da árvore da vida, a sua vida perpetuaria por todas as eras. Ele jamais teria conhecimento da morte. Mas Deus disse, se você comer, você morre. Porque ele comeu, a morte entrou. E todos os que nascem de Adão, nascem com a propensão de morrer em algum momento. Então o homem precisa do Redentor para mudar o seu estado de coisa. Mas a queda nivelou toda a humanidade a uma mesma condição. E nós lemos isso em Romanos, no capítulo 3, quando Paulo diz,
9, a partir do verso 9, que se conclui: temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a um só fizeram-os inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Esta é a condição da humanidade sem Deus. Se Deus não quisesse fazer nada, bastava ele cruzar os braços, porque todo homem nascido de Adão cumpriria o seu ciclo de vida e haveria de morrer. Depois da morte vem o juízo, depois do juízo a morte eterna, e Deus não precisaria fazer nada. Esta é a condição da morte por causa do pecado. E o pecado? Como o pecado surge? Vamos entender e vamos voltar ao Jardim do Éden. Veja só, quando nós lemos, no princípio criou Deus os céus e a terra, está em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 1, e depois diz no versículo 26, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quando nós lemos a Bíblia, no Antigo Testamento, nós descobrimos que há um só Deus. Não existe outro Deus fora dele. Em Deus, na mesma substância de Deus, há três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por que é três pessoas? Primeiro, porque Deus é amor. E o amor é relacionamento recíproco entre pessoas. Se Deus é amor, é porque em Deus há pessoas que amam. O Pai ama o Filho. Mas por que não é dois, é três? Porque o Espírito procede do Pai e vai até o Filho dizendo, eu te amo. E o Espírito sai do Filho e vai até o Pai e responde, eu te amo. E o Espírito Santo de Deus é o canal desse amor. É por isso que quando lemos Romanos, no capítulo 5, no versículo 3, diz, o amor de Deus é derramado em nosso coração, porque quando aceitamos Jesus, nos tornamos templo do Espírito Santo. Mas quando Deus coloca o homem no Jardim do Éden, e ele o faz à imagem e semelhança de Deus, o que ele não poderia fazer é criar um novo Deus. Deus não poderia criar um Deus. Ele teria que criar um homem, um ser humano ou uma criatura que não tivesse a prerrogativa de ser Deus. Se ele cria um ser, uma criatura sem a prerrogativa de ser Deus, significa que ele não criou Adão com o dom da impecabilidade. Ele criou Adão com o senso da responsabilidade. Ele criou Adão com o livre-arbítrio, a possibilidade de escolher entre permanecer em comunhão com Deus por toda a eternidade ou rejeitar essa comunhão e conduzir a sua vida por sua própria conta e risco. Adão poderia viver perpetuamente sustentado pela árvore da vida, mas ele teria que fazer uma escolha. E Deus diz, no verso 9, Deus diz, no verso 17, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Adão tinha que fazer uma escolha. E para ele fazer uma escolha, ele foi submetido a um teste.
talvez você não tenha percebido o que está escrito em Gênesis, capítulo 2, no versículo de número, capítulo 2, no versículo de número, vamos ver aqui, 15. Se você encontrou Gênesis 2:15, curta esse vídeo. Olha o que está escrito. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar o jardim. O trabalho surgiu antes da queda do homem. Jesus disse: o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Como o homem foi criado à imagem de Deus, ele foi colocado no jardim do Éden para cultivar o jardim. Mas Deus deu a ele uma outra responsabilidade. Era para ele guardar o jardim. Guardar significa não deixe nenhum inimigo entrar nesse jardim. A queda dos anjos tinha se dado antes da criação do homem. Se Adão tivesse perguntado a Deus, de quem eu devo guardar o jardim? Deus teria dito, do diabo, do grande dragão, da antiga serpente, do adversário, porque ele se rebelou contra mim. Mas Adão não guardou o jardim suficiente. Ele permitiu que na serpente uma voz convencesse a mulher a comer do fruto proibido, e quando ela entregou a Adão, ele decidiu comer junto com ela. Paulo, numa das suas cartas, ele diz: a mulher foi enganada, não o homem. O homem deliberadamente escolheu pecar. Porque quando Deus criou, primeiro criou o homem, depois a mulher. E foi ao homem que ele disse: não coma do fruto proibido. Então ele decidiu comer. Submetido ao teste, o homem se rebelou contra Deus. A sentença de morte imposta ao potencial ato de desobediência implicava no exercício da soberania divina sobre a conduta do homem. Deus havia dito: não coma, se comer morre. Deus criou, colocou o homem no jardim, o colocou na condição de servo, porque ele deveria lavrar o jardim, ele deveria cuidar do planeta Terra, era essa a função dele. Então ele era um mordomo de Deus colocado nesse planeta sob a orientação divina. Mas ele inverte, e achando que ele estava sob a sua orientação, ele transferiu o governo desse planeta. Esse planeta se colocou debaixo do poder das trevas. O mundo jaz no maligno. Muitos se perguntam por que Deus não criou o homem perfeito, sem possibilidade de pecar? Porque é impossível Deus criar outro Deus. Tudo quanto Deus fez tem em si mesmo o direito de se rebelar contra Deus. Deus não poderia ter criado anjos impecáveis. Ele criou anjos dotados de vontade e livre-arbítrio. E um deles, o grande dragão, a antiga serpente, Satanás e o diabo, se rebelou. Porque Deus criou anjos com livre-arbítrio, como criou homens com livre-arbítrio. Então, porquanto a criatura não é Deus, antes toda criatura está debaixo da soberania divina, é preciso obedecer às suas ordens transcritas em sua lei. Se Deus criasse qualquer ser com o atributo da impecabilidade, estaria criando outro Deus, o que é impossível, porquanto Deus é Deus. Não há outro Deus fora dele. Só há um Deus. Em Deus, 3 pessoas. Então Deus não poderia ter criado o homem
com o dom da impecabilidade. Ele criou o homem com o livre-arbítrio. E como que o homem exerceu o seu livre-arbítrio? Se rebelando contra Deus. Esse estado de ser e condição do coração exigiu que Deus proferisse sobre o pecado o seu juízo, que se realiza em 3 fases. O juízo de Deus sobre o pecador se realiza em 3 fases. Primeiro, o juízo sobre o pecado enquanto atos praticados no cotidiano. Vamos abrir em Gálatas, capítulo 6, o versículo 7. Gálatas, capítulo 6, o versículo 7. Se você encontrou, curta esse vídeo, mostrando que você está sendo mais rápido do que eu, encontrando na sua Bíblia o versículo. Gálatas 6, 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Esta é a responsabilidade de todo ser humano. O pai não morre pelo pecado do filho, o filho não morre pelo pecado do pai. Cada um responde por si mesmo diante de Deus por aquilo que faz. Então esta é a primeira fase do pecado. O pecado no cotidiano. A segunda fase do pecado, Romanos capítulo 6, versículo 23. Esteja abrindo a sua Bíblia em Romanos 6, 23. A segunda fase do pecado. Porque o salário do pecado é a morte. A morte física é a segunda fase do pecado. O pecado gera a morte. A morte se manifesta nos pecados cotidianos, a morte se manifesta na morte física e depois da morte física. Nós vamos para Apocalipse, capítulo 20, versículo 15. Se você encontrou, curta esta live, mostrando que você está acompanhando ativamente o que eu estou dizendo. Apocalipse 9, 20. Se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo, o lago preparado para o diabo e os seus anjos. Todos os que estão sob a égide da morte ainda estão sob a ira de Deus, da qual ninguém poderá fugir. Mateus, capítulo 3, o versículo 7. Mateus, capítulo 3, o versículo 7. Quem vos ensinou? Vendo ele, porém, muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhe: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Ninguém vai conseguir fugir desta ira. Então nós estamos falando da condição natural do ser humano. Ele nasce destinado à morte física. Enquanto vive, comete pecados. Quando vem a morte, é o salário dos pecados que ele cometeu. Depois da morte, ele é colocado no juízo. Olhando para os livros das obras, ele é condenado pelo que praticou e lançado no lago de fogo. Este é o destino do ser humano enquanto homem caído. E aí, nós vemos que ele teve uma tríplice perda. A primeira coisa que o homem caído perdeu foi o seu espírito. Quando Adão e a mulher se viram nus, é porque a glória de Deus se dissipou. Eles não tinham mais a vestimenta natural da presença de Deus cobrindo a vergonha deles. Por isto, vamos abrir em Deuteronômio, capítulo 18, o versículo 9 a 12. É muito importante
você entender isto. O homem caído perdeu o espírito. Ele é formado agora por corpo e alma. Aí você vai me dizer assim, Pastor César, mas tem homens que cultivam a sua espiritualidade e eles não nasceram de novo. Como isso funciona? Deuteronômio, capítulo 18, a partir do verso 9. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos, pois não se achará em ti quem faça passar seu filho pelo fogo, ou sua filha. Não achará no meio de ti nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Quando o homem natural, que não conhece a Deus, consulta agoureiro, feiticeiro, prognosticador, ele está tentando recriar o espírito que perdeu na queda. Ele está criando um espírito que não é um espírito de Deus. É um espírito caído, que se conecta com outro espírito caído. E Deus disse que isso é abominação. Ou seja, Deus fechou a porta do espírito. Aí você pergunta, Pastor César, se Deus é espírito e nós somos carne, como é que vamos conhecer Deus? Não temos que desenvolver a nossa espiritualidade? A resposta é não. Nós não temos que desenvolver a nossa espiritualidade. Nós temos que reconhecer a carnalidade de Deus. O Verbo se fez carne. Ou seja, nós temos que olhar para a cruz. E quando olhamos para a cruz, encontramos o homem Jesus, que morreu em nosso lugar como Cordeiro de Deus. E quando nós fazemos esta conexão com o homem da cruz, nós nascemos de novo. E por causa dessa conexão, Deus nos dá um novo espírito. Então, o homem caído, ele não pode desenvolver a sua espiritualidade, porque se ele o fizer, não será com Deus que ele estará fazendo essa ligadura, esta aliança, esse pacto, mas a partir dos adivinhadores, dos prognosticadores, dos agoureiros, dos feiticeiros, dos encantadores, dos necromantes, dos mágicos, dos que consultam os mortos, ele está se ligando ao espírito que Paulo faz menção em Efésios, no capítulo 2, no versículo 2. O príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. O homem natural se liga a um espírito de desobediência. É por isso que os pactos que ele faz nesse mundo espiritualista acabam dando errado. Porque ele pensa que está buscando Deus quando ele está se ligando ao espírito que agora atua nos filhos da desobediência. O resultado é dar tudo errado. Tem o seu preço. Então, são basicamente 3 portas de acessos ao mundo maligno: sacrifícios e pactos feitos mediante rituais, pecados de natureza sexual com ênfase em depravação de qualquer natureza e atividade ocultista. São as 3 maneiras de fazer uma ligadura espiritual com o espírito que opera nos filhos da desobediência: mediante sacrifícios e pactos, mediante pecados sexuais de natureza depravada e mediante atividades ocultistas como aquelas citadas em Deuteronômio. A segunda coisa que o homem perdeu
foi o seu corpo. O seu corpo tornou-se um corpo corruptível, sujeito ao desgaste do tempo. Paulo escreve isso em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 1. Se você encontrou, esteja curtindo esse vídeo. 2 Coríntios 5, 1. Sabemos que a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer. Temos da parte de Deus um edifício não feito por mãos, eternamente no céu. E aí no verso 16 do capítulo 4. Pelo contrário, o nosso homem exterior se corrompe, o nosso homem interior se renova. Quando o corpo se junta com a alma, resulta naquilo que Paulo chama de homem natural, velho homem, carne. O homem natural não compreende as coisas de Deus, porque lhes parece loucura. A carne, por sua própria natureza, está centrada na vida terrena, sem ter consigo a capacidade de agradar a Deus, mesmo porque a carne na sua vida terrena se encontra em inimizade contra Deus e não pode estar sujeita à lei de Deus. Então o homem caído, ele perdeu o domínio sobre o seu corpo. O seu corpo virou carne. Então ele perdeu o espírito, ele perdeu o seu corpo e ele perdeu também a terra. Com a queda, a terra se tornou um ambiente inóspito, inapto para a vida eterna, porque a criação ficou submetida ao cativeiro da corrupção. Nós lemos isso em Romanos, no capítulo de número 8, no verso de número 20. A criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Hoje nós estamos vendo as pessoas dizendo de que temos que salvar o planeta, temos que salvar, porque está havendo alterações climáticas terríveis por causa do homem. Foi o pecado que fez isso. Deus disse logo na queda para Adão: do suor do teu rosto comerá o teu pão, e a terra vai produzir espinhos e abrolhos. Isso significa dizer que não haveria mais nenhuma atividade humana sem um prejuízo a essa atividade. O espinho e abrolho haveria de aparecer. A tribulação seria regra e não exceção. Porque o homem, Paulo demonstra que há uma relação entre as catástrofes e a volta do Senhor, porque no versículo 19 de Romanos 8 ele diz que a criação está na ardente expectativa da revelação dos filhos de Deus. Se você quiser resolver o problema do planeta Terra, ora como João, ora vem Senhor Jesus, para que a trombeta toque, porque se a trombeta tocar, nós vamos sair da terra, Jesus vai voltar conosco, vai implantar o reino milenar e vai transformar a terra como foi no Jardim do Éden, durante 1000 anos do seu governo de paz. O universo também está envolto nesta corrupção. O domínio foi transferido para o Deus desse século. A tríplice perda do homem, a sua alma, o seu corpo, a sua terra, foi o lastimável saldo da queda, resultando na transferência do domínio do mundo do homem para Satanás, também conhecido como o Deus desse século, o príncipe deste mundo. Desde então, o período posterior à queda passou a ser conhecido como presente século mau. E o veredito da Bíblia desse mundo é: o mundo jaz no maligno.
O mundo, nessa acepção, ele deve ser entendido como um sistema organizado que rege a vida nesta era em oposição aos propósitos divinos. Portanto, não se trata da terra nem da humanidade que foram criados por Deus, mas o mundo caído, corrompido, porque o homem caiu, se corrompeu e o domínio ficou na mão da serpente que enganou todo mundo. Por isso que diz que o diabo vem para matar, roubar e destruir, e ele é o pai da mentira. Então, neste vídeo introdutório, nós estamos vendo o cenário em que o Apocalipse está inserido. Nós precisamos ter essa visão, esta clareza de como a queda afetou todas as coisas e por que este mundo precisa da redenção. Se esta live fez sentido para você, curta, siga-me para que possamos crescer juntos na graça de Deus. Compartilhe para que outro possa também entender como é que esse mundo se encontra. Escreva as suas impressões para que eu possa entender a maneira como aquilo que eu estou expondo está mudando a sua maneira de pensar. Salve, para que você reveja aquilo que foi dito e verifique na Bíblia se aquilo que eu estou falando está de acordo com as Escrituras. O meu lema é, conhecendo a palavra, para sermos transformados pelo poder de Deus na imagem de Cristo. Eu sou o pastor César Azevedo. Grato por me ouvir e até a próxima.